Boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos Daniel e a gente vai estar começando a apresentação aqui da nossa tarefa 1 da P1, da cadeira de processamento de imagem, sobre técnicas de linearização, né? Onde foram passadas ali 3 técnicas, a documentação de cada uma delas para a gente seguir e colocando as nossas técnicas, os nossos exemplos demonstrativos, né? A equipe é formada por mim, Carlos Daniel, e pelo Cauã Garcia. A gente vai passar agora pela primeira técnica de linearização. Olá a todos, eu sou o Cauã Garcia, vou estar seguindo aqui com a apresentação e falando um pouco sobre a introdução, falar um pouco sobre a linearização em si pode ser também chamado de thresholding, que são técnicas ali fundamentais no processamento de imagens, que eles têm ali como objetivo da linearização, de destacar regiões de interesse em específico em uma determinada imagem, onde ela vai transformar as imagens, como por exemplo imagens de tons cinzas, como as que a gente vai mostrar aqui ainda nessa apresentação, e transformar essas imagens em imagens binárias, apenas com duas cores, as cores predominantes que é preto ou branco, ou preto e branco, ou em imagens segmentadas com outras cores, mostrando ali mais diversificações dos tons das cores presentes ali naquelas imagens. Esse tipo de método de processamento de imagens, ele tem diversas funções, diversas funcionalidades e é trabalhado ali principalmente para facilitar a detecção, facilitar a análise e a interpretação de elementos presentes naquelas imagens que, na sua visão original, por assim dizer, não ficariam de fácil visualização ali para quem está fazendo essa análise, tá certo? Agora a gente já vai seguir aqui pro primeiro método, que é o threshold simples. O threshold simples, ele funciona definido um valor de threshold, que esse valor ele vai separar os pixels da imagem em duas classes, claro ou escuro, ou preto e branco, como está aparecendo aí na imagem para vocês, onde ele vai pegar os pixels com a intensidade maior que o limiar padrão, e eles vão se tornar brancos, ao contrário dos outros, os pixels menores eles vão se tornar pretos, como a gente pode verificar aí na imagem, que as partes mais escuras da imagem original ficaram totalmente pretas e as partes mais claras ficaram totalmente brancas. Agora seguindo aqui para o próximo método, que vai ser apresentado aqui pelo Carlos. Tá. Pessoal, dando continuação aqui com o nosso segundo método de limerização, que seria o método aqui do Mutyotsu, né? Basicamente, ele vai ser como se fosse uma extensão do nossa limerização Otsu, que ele vai permitir a gente segmentar múltiplas classes, ou seja, essa aqui, nesse caso, a gente já vai utilizar para explorar mais alguns tons de cinza, né, digamos assim, ou alguns tons da imagem que a gente colocar. Nesse caso aqui, a gente vai colocar uma imagem, a gente vai treinar essa limerização em cima dos tons de cinza. Então eu procurei trazer uma imagem que explora bastante esse tom de cinza, vai ter um tom mais claro, um tom mediano, um tom mais escuro. E isso é justamente para permitir uma segmentação mais detalhada dessas regiões de interesse. E seguindo aqui um pouco do que tem na documentação, a gente vai trazer a imagem original, um histograma, que eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse histograma, e o resultado do nosso código, da nossa limerização, né? Que seria essa imagem aqui da direita. Isso aqui é a documentação que foi passada para a gente. E aqui eu tenho o código, né? Basicamente eu estou importando algumas bibliotecas aqui, algumas bibliotecas que ela vai converter a imagem para tom de cinza, outras bibliotecas aqui que a gente está importando para fazer o nosso cálculo de
múltiplos limiares, né? Como eu expliquei aqui na apresentação, deixa eu até voltar aqui, ele vai calcular automaticamente vários limiares para a gente. E a gente vai conseguir demonstrar isso também através de um histograma, que eu vou mostrar aqui, que vai ser basicamente, o histograma é como se fosse basicamente uma representação tanto de pixel quanto de intensidade desses pixels na nossa imagem, né? A representação gráfica da transformação dela, né? Aplicando o nosso método de linearização. Aqui a gente tem uma imagem que a gente trouxe, uma imagem genérica da internet, aqui a gente está só aplicando e parametrizando um filtro. Aqui a gente já vai começar a gerar as regiões baseadas nos nossos limiares que a gente setou, certo? Aqui a gente está gerando a imagem, aqui a gente está usando a imagem original, né? Aqui vai ser o caso da esquerda, deixa eu até colocar aqui para dar, que dá para explicar melhor. Vou fechar aqui esses primeiros exemplos. Tá. Aí, aqui a gente tem a nossa parte do nosso histograma mais as nossas limiares. Essa primeira parte aqui, a gente só está setando para achatar um pouco a imagem. E essa segunda parte a gente vai estar mostrando onde o osso cortou a imagem, que seria justamente essas linhas em vermelho no nosso gráfico. E aqui é o resultado, né, da aplicação dessa limerização. O que seria esse histograma aqui? No eixo X, seria basicamente a intensidade dos nossos pixels que vão estar gerando a nossa imagem. E no eixo Y seria uma quantidade de pixels que vão estar sendo utilizadas essas intensidades. Ou seja, como a gente pode ver aqui, seguindo a linha azul, a gente tem mais ou menos um pouco mais de 5.000 pixels sendo utilizado, mais ou menos além de uma intensidade 0.4. Aqui, por exemplo, a gente tem mais ou menos 2.500 pixels sendo utilizado ali numa intensidade 0.78, mais ou menos. Então, basicamente, como a gente pode perceber, a gente tem a nossa imagem original, a gente tem um histograma que vai ser um gráfico dos pixels e intensidade que vão estar gerando a nossa foto, que vai mostrar basicamente o processo de linearização aqui graficamente falando, né? E a gente conseguiu aplicar utilizando essa imagem genérica. E agora a gente vai para o terceiro e último processo de linearização, que o Cauã vai começar explicando um pouquinho, introduzindo. Então, seguindo aqui para o último método, né, apresentado aqui pela gente hoje, que é o Lee Threshold. Né? O Lee Threshold, diferente dos outros métodos, ele é um método automático ali de linearização, onde ele vai calcular o threshold, o valor do threshold de forma iterativa. Ou seja, ele vai se basear em uma função de entropia para estar fazendo esse cálculo. Diferente, por exemplo, do threshold simples que foi apresentado no início da apresentação, em que a gente define manualmente um limite ou o do outro, né? Que se baseia na variância entre as classes. O Lie ele vai ali buscar o limiar que melhor separa os pixels da imagem em duas classes de forma otimizada. Assim fazendo, essa otimização, mesmo quando a distribuição da densidade ela é irregular, o que dificulta, né, o processo do programa em estar fazendo esse processamento. Seguindo aqui um pouco para o código, né, a gente vai mostrar um pouco da implementação, né, do Lie Threshold, né, que é um método ali especialmente útil, né, para imagens com contraste variável ou com uma distribuição complexa ali dos tons de cinza, o que dificulta, né, como eu mencionei anteriormente, a análise do código. A gente vai seguir ali com as nossas bibliotecas, né, para estar fazendo essa implementação, seguindo ali com o upload ali da imagem no nosso código, convertendo ali ela para a escala limite ali que a gente deseja, para o código poder fazer o seu procedimento. Ali a gente vai utilizar a função na linha 21, que é para encontrar o limiar óptico, né?
o mínimo de entropia, o que ele vai utilizar, e posteriormente a gente já vai aplicando o threshold, que vai ser mais explicado ali pelo caso. Tá. Deixa eu só rodar um pouco. A gente tentou seguir, pessoal, a documentação aqui, né? Que são várias etapas. Primeiro ele dá um exemplo utilizando a mesma imagem que ele utilizou lá no primeiro exemplo. E a gente tentou trazer também para mostrar. Tentei trazer ali, por exemplo, a imagem das ovelhas, que a gente tem uma distribuição boa, não tão exagerada, mas tem uma distribuição boa ali dos níveis de cinza. Tem um cinza moderado, tem um cinza mais fraco, tem um cinza mais forte. Então eu também quis trazer para esse terceiro exemplo aqui, só para a gente ver a diferença de como ele vai fazer a distribuição desses pixels, né? Porque teoricamente ele fazer de uma forma mais assertiva do que o método 2, por ser um método mais complexo, que ele vai ler imagens de formas mais complexas, né? Uma distribuição de cores mais complexas. Aqui ele vai trazer a imagem com a limerização, e aqui ele vai trazer um gráfico dessa otimização da limerização, né? Foi o que a gente tentou trazer aqui. Aquela primeira imagem que eu tinha utilizado lá na limerização 2, né? Aqui a gente vai ter essa imagem linearizada, e aqui a gente vai ter justamente a nossa curva de entropia, né? E aqui esse limiar ótimo que a gente está calculando aqui nessa parte aqui do código, né? E aí a gente tem essa nossa segunda parte aqui, que vai ser justamente a visualização do processo interativo do método de Lie, né? Aqui a gente vai ter, como eu tinha falado, a entropia cruzada, a gente vai ter aqui nessa marcação o limiar ótimo dessa imagem, né, que está sendo gerado aqui, que seria mais ou menos 109,50, né? Vocês podem ver que ele já gerou a imagem de uma forma diferente em relação àquela segunda técnica de lemerização. E aqui a gente vai ter a segunda parte do problema, que seria basicamente a gente mostrar essa otimização do método, né? Aqui a gente está tendo um gráfico, uma linha do gráfico ali que vai mostrar todas essas nossas entropias, que vai ser como se fosse uma varredura completa da imagem. Então ele vai estar passando ali literalmente por todos os pixels da imagem, como a gente pode ver aqui. E aqui a gente vai estar mostrando qual o caminho que o nosso código, o nosso algoritmo, ele seguiu até chegar a um caminho da otimização, né? O ótimo ali da nossa limerização. Então, como a gente pode ver, ele percorreu realmente todos os pixels da imagem e está mostrando aqui para a gente graficamente onde é que seria o caminho ali para aquela otimização perfeita daquela imagem, né? A melhor otimização para aquela imagem. Então, a gente tentou seguir cada etapa aqui, tá, pessoal, da documentação, seja no exemplo 2, ou também seja aqui no exemplo 3, ele inclusive, após isso, dá um exemplo de como a diferença um pouco, ele mostra aqui um pouco como é que seria a diferença, a forma errada de fazer, enfim. A gente tentou seguir, tanto é que eu utilizei a mesma imagem do exemplo 2, né, que não é uma imagem tão complexa assim, mas a gente consegue observar o poder desse terceiro método de limerização, que ele já vai explorar muito melhor os níveis, detalhadamente os pixels, como em comparação, por exemplo, ao método 2 de limerização. Então foi isso que a gente quis trazer aqui. A gente trouxe um exemplo de cada método de limerização, explorando um pouquinho e seguindo também a documentação.